Bom dia aí, pessoal do oitavo ano. Na aula de hoje nós vamos estar vendo análise combinatória. Eu separei alguns tópicos aí que ele disse, que foi a árvore das possibilidades, princípio da contagem ou multiplicativo e trabalhando com a lógica, símbolo sendo diferente de numeral. E eu colocaria aqui outras palavras que apareceram distintas, que quer dizer diferentes, e adjacentes, que quer dizer lado a lado. Então, tomar cuidado aí com esse palavreado na análise combinatória, que foi a matéria que ele usou. Então eu vou começar aqui, lembrar que a árvore das possibilidades, ele logo no começo fala, por exemplo, que se você tem 3 lanches e 2 tipos de sucos, você pode estar montando uma árvore das possibilidades. Por exemplo, lanche 1, lanche 2 e lanche 3. Eu tenho 2 tipos de suco para estar escolhendo com esse lanche. Eu posso ter 2 tipos de suco para estar escolhendo com o lanche 2 e 2 tipos de suco para estar escolhendo com o lanche 3. Então aqui eu tenho as possibilidades, que é justamente o que nós vamos estar procurando sempre aí na análise combinatória. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Nem sempre vai dar para fazer a árvore das possibilidades. Então você passa a estar usando o princípio da contagem. Se eu tivesse muito mais lanches, muito mais sucos ou bebidas, então você usa o que ele fala de forca, mas na realidade são a quantidade de algarismos que você vai estar trabalhando. Eu tenho 2 tipos de escolha: lanches e sucos. Eu tenho 3 tipos de lanche e 2 tipos de suco. Princípio da multiplicação, 3 vezes 2 são as mesmas 6 possibilidades. Nesse caso aqui eu passo a estar usando a lógica. E toma cuidado, estou diferenciando quantidade, que é um número, a quantidade de lanches e quantidade de símbolos, que na realidade é como se, por exemplo, eu trabalhasse com 0800, que aparece na frente do telefone. Ele para mim não é um número, ele passa a ser um símbolo. Um número nunca começa com 0, você nunca vai ver 01 ou 010. Quando o cara escreve isso, se você digitar na sua calculadora, naturalmente ela elimina esse 0 aqui, a menos que você use a vírgula, e aí você vai estar trabalhando com decimal. Mas um número inteiro representado por 01 não existe. Eu vou apagar aqui e vou aqui falar da palavra distintas, diferente. Na realidade, diferente quer dizer sem repetição. Então, quando eu falo assim, eu quero números distintos, o número que aparecer na primeira casa não pode aparecer na segunda. E lembrar que adjacentes é lado a lado, geralmente usado com cores. Um bom exemplo que ele colocou lá, cores adjacentes. Então, se você pintou uma faixa de azul, adjacente a ela, a de baixo, já não pode ser azul. Se for usado adjacentes diferentes ou adjacentes iguais, a do lado, a de baixo ou a de cima, vai ser azul. Então, cuidado com o uso da palavra adjacentes aí, que ele usa sempre. Então vamos lá, nesse caso aí, vou fazer alguns exemplos aqui para entender como foi a aula de hoje e você poder estar relembrando pelos vídeos aí no YouTube, ou se você digitar análise combinatória em qualquer buscador aí ou no YouTube, você vai assistir exercícios relacionados
a essa possibilidade. Então vamos pegar aqui um primeiro exercício e vamos escrever assim, quantos números de 3 algarismos eu consigo formar com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 formados com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar na letra A, não vou colocar restrição nenhuma, sem restrição. E na B eu vou colocar distintos. Então olha só o que eu pedi. Vamos lá. 3 algarismos. 1, 2, 3. Vamos supor que você vira para mim e fala, Fábio, eu posso escolher o número 4, não tem restrição. E na segunda casa, também posso escolher o número 4. E na outra casa, o 6, o número 446 é uma possibilidade. Então agora vamos mudar o pensamento. A primeira coisa que se faz quando se resolve um exercício desse, que é interessante, é você ter noção do número de elementos que você está trabalhando, que são 6. Eu tenho a possibilidade de 6 números. Então eu posso escolher entre 6 números aqui. Eu posso escolher entre o 1, entre o 2, entre o 3, entre o 4, entre o 5 e entre o 6. Como ele não põe restrição nenhuma, eu posso escolher entre 6 aqui. E eu posso escolher entre 6 aqui. Princípio sempre multiplicativo, logo é o mesmo que 6 elevado ao cubo ou 216. Esse é o total de números que eu consigo fazer. Na letra A. Na letra B ele põe uma restrição. Só me interessam os distintos. Ou seja, sem repetição. E aí, sem repetição, dos 6 números que eu tenho aqui, eu posso escolher entre os 6 aqui. Alguém pode virar para mim e falar assim, Fábio, o que está aqui é o número 4. O 4 já não pode mais aparecer aqui. Eu vou virar e falar, escolhe outro. Aí alguém vai virar e falar, Fábio, eu vou escolher aqui o 5. Então aqui eu passo a ter nessa casa 5 possibilidades de escolha e alguém virou e falou 5. Ou virou e falou, olha Fábio, aqui é o 3 eu escolho. Tá bom, então 3 não vai estar ali mais. Ele não pode mais aparecer nessa casa. E na última casa eu tenho 1, 2, 3, 4 opções. Princípio multiplicativo. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120 possibilidades sem repetição ou distintos. Tá certo? Então tá aí. Sem restrição, podendo repetir os 6 números, por exemplo, 222, 555, 344. E na de baixo, sem repetição, 123, 245, os números não se repetem aqui embaixo. Então, é isso que ele falou nessa aula. Vocês podem estar escolhendo exercícios para fazer aí. Eu vou passar uma lista aí para vocês, pelo Word. Abram ela e tentem fazer os exercícios. Qualquer coisa eu faço com vocês. Falou? Um abração aí.